Olá, tudo bem? Eu sou o Reverendo Paulo, estou aqui de novo com vocês para a gente trocar um pouco de ideias, conversar um pouco sobre o momento que estamos passando. Mas antes eu queria pedir para você, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilhe com os amigos, para que nós possamos alcançar mais pessoas, né, e transmitir essas ideias, eh, as denúncias. E hoje eu queria fazer uma coisa que eu não tenho feito muito, a não ser no estudo que nós fizemos com Dom Flávio Irala. Eu queria abrir aqui a nossa discussão, né, nossa conversa, usando as Sagradas Escrituras. Mas antes, volto a pedir, tá? Não custa nada, curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se aqui no canal. O trecho que eu queria ler para vocês está em 1 Timóteo, capítulo 6, iniciando no versículo 9 até o versículo 10 e depois do 17 ao 19. Vamos lá? Quanto aos que querem enriquecer, caem na armadilha da tentação, em múltiplos desejos insensatos e perniciosos, que mergulham os homens na ruína e na perdição. A raiz de todos os males é, de fato, o amor ao dinheiro. Por se terem entregue a ele, alguns se transviaram longe da fé e transpassaram a própria alma com múltiplos tormentos. Até que nós vemos um aviso muito claro, né? Muito claro para nós, para essa sociedade toda, que vem buscando simplesmente o quê? Dinheiro. Tá? Hoje nós estamos vendo, tá, que o dinheiro não é recurso, que a economia que nós andamos vivendo até hoje não é para a vida, mas é uma economia em função do dinheiro. Tá? Poucas pessoas acumulando cada vez mais e uma horda enorme de miseráveis somente crescendo. Certo? Vamos continuar mais um pouquinho aqui. Agora no versículo 17. Aos ricos deste mundo ordena que não se ensoberbeçam e não ponham sua esperança numa riqueza aleatória, e sim no Deus que nos dispensa todos os bens com abundância para dele gozarmos. Que eles pratiquem o bem, se enriqueçam de boas obras, deem com prodigalidade, repartam com os demais. Destarte, eles acumularão para si mesmos um belo e sólido tesouro para o futuro, a fim de conseguir a vida eterna. Palavra do Senhor. Como eu disse ontem, né? Nós temos alguns exemplos de pessoas ricas aí que consideram que a vida das pessoas não vale um hambúrguer, não vale uma bugiganga vendida ali nas lojas daquele sujeito, né? Nem vamos falar o nome dele. No entanto, eu sempre digo, a economia tem que ser para a vida. O que passa disso é idolatria. Né? E agora, nesse momento em que ontem, como eu disse para vocês, o presidente disse que sancionou, no entanto, não saiu ainda, não foi publicado ainda no Diário Oficial, e a equipe econômica está barrigando isso, né, dizendo que não tem dinheiro, que não pode, que não tem condições e não tem condições técnicas, não tem dinheiro e está barrigando isso, jogando para o dia 16, alguma coisa assim, só que as pessoas estão com fome para hoje, não para o dia 16, né? Nós brasileiros estamos virando piada em Portugal, não sei se vocês viram, um apresentador de televisão de Portugal dizendo, tirando sarro das coisas que o sujeito ali do Planalto fala, dizendo que o brasileiro é forte, que ele mergulha no esgoto, sai e não acontece nada. Então o apresentador diz, então, que agora vamos usar, em vez de álcool gel, né, água de esgoto. E assim ele vai comentando dos absurdos ditos por esse mentecapto que ocupa o Planalto hoje.
e termina dizendo que, mas ainda bem que no Brasil nem todas as autoridades, né, são tão insensatas, e existem algumas autoridades mais sensatas, e mostra numa favela no Rio de Janeiro, né, onde o tráfico impõe o toque de recolher. É maluco isso, realmente, bastante maluco. Que nessa piada, então, o tráfico tem mais responsabilidade do que o ocupante atual da cadeira do Planalto. É muito triste. Ontem talvez eu tenha ficado um pouco mais nervoso, um pouco mais exaltado, né, porque eu já estava daquela ansiedade da aprovação da sanção presidencial, que não saía, que não se falava nada, e pouco antes de eu gravar o vídeo de ontem, fiquei sabendo que foi sancionado, mas ainda estava bastante bravo, e continuo, porque até agora esses recursos não foram liberados, né? Não foram liberados, existe todo o mecanismo, é possível fazer, mas não se libera, né? Não se liberam os recursos para a população. Volto a dizer, para os bancos já foi liberado a toque de caixa e muito rápido, para os bancos não fazerem nada. É necessário que o governo libere recursos para a população e para as empresas, para que elas possam continuar vivas, né? Isso é importante, porque a população, pela vida da população, e as empresas, para que elas possam manter os empregos assim que a quarentena for, para que elas possam se manter e voltar a funcionar quando a quarentena for liberada, né? No entanto, o que esse governo fez foi dar recursos para um setor que não produz nada. Nada. De um banco não sai um saco de feijão. De um banco não sai uma máscara. Não sai um equipamento de proteção. De banco não sai nada. Banco é simplesmente, como disse, acho que foi o Eduardo, eu sempre fazendo propaganda do Eduardo Moreira aqui, Moreira, tá? Não é o Eduardo, o filho do o número 1, 2, 3, eu não sei, eu estou falando do Eduardo Moreira, muito bom. Os bancos são simplesmente a rodovia aonde o capital, o dinheiro, os recursos financeiros passam. E para isso, como ele diz, né, na figura que ele coloca, eles cobram uma taxa, um pedágio. Dinheiro deveria ser simplesmente meio de troca, somente meio de troca. Tá? E eu acredito realmente que não deveriam haver bancos privados. Tá? Não deveriam haver bancos privados. Eu acho que deveria haver somente bancos estatais. Da mesma forma que eu acredito que não deveria haver ensino privado, nem medicina privada. Tá? Aí você fala, não, você é louco. Não, não. Olha só, olha que coisa interessante. Nesse momento, é preciso que nós tenhamos uma rede de atendimento para toda a população. E existe essa rede? Não. E a rede privada, que tem mais leitos, vai atender a população? Não. Só que os planos de saúde acabam levando recursos muito maiores do SUS do que a própria rede pública de atendimento. Então é muito importante que nós aprendamos algumas lições nesse momento. Nós vivíamos numa batida, numa marcha que o planeta não comportava, não comporta. Quando sairmos disso, o que é que nós vamos fazer? Quando sairmos dessa situação, e essa situação não vai passar em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses, o virologista Átila Yamarino, o cenário que ele vê é, em alguns meses nós saímos da quarentena, retomamos a atividade, mas que isso haverão outros ciclos de quarentena. Por quê? Até que seja descoberta uma vacina para o vírus. Isso não vai ser descoberta esse ano ou o ano que vem, talvez daqui 3 anos. Né? E nós estamos vivendo uma pandemia leve. Acredite se quiser. O virologista afirma que nós estamos vivendo uma pandemia leve, com uma taxa de mortalidade de 1%. Então, nós poderíamos pensar, se é tão baixa a taxa de mortalidade, então não há problema. Não há problema, porque apesar da taxa de mortalidade ser baixa,
o vírus, o Covid-19, o coronavírus, as consequências dele sobrecarregam o serviço de saúde, né? Muitas internações. Ele tem um contágio muito fácil, muito rápido, né? E ele sobrecarrega o serviço de saúde. Então todos os leitos ficam ocupados. Você não tem leito suficiente, você não tem equipamento suficiente e as mortes vão se acumulando, vão crescendo o número de mortos. E não somente os vitimados pelo Covid, mas também uma pessoa que sofreu um acidente, um doente renal, um cardíaco, alguém que chegue no hospital numa emergência, não vai poder ser atendido. É o que está acontecendo na Itália, onde os médicos são obrigados a escolher quem vive e quem morre. Por quê? Porque não existe leito suficiente, não dá para atender todos. Então o que é feito? Opta-se por salvar o mais jovem, aquele que vai ter qualidade de vida por mais tempo. Esse parece que é o protocolo. É uma escolha terrível que os médicos são obrigados a fazer. Então eu peço, mantenhamos-nos, né? Quem não tem realmente um trabalho essencial, que pode ficar em casa, fique em casa. E vamos pressionar o governo. Você está assistindo esse vídeo? Poste, paga logo o Bolsonaro. Vamos ficar atentos às novidades. Vamos pressionar para que esse governo pague logo o que é necessário. Tome as medidas necessárias e não fique toda hora falando incitando as pessoas a saírem novamente à rua, né? Esse é um governo assassino. Assassino, eu não tenho outra palavra a dizer que não assassino, porque está pregando a morte, milhares de pessoas. Eu lamento muito dizer isso, mas é assim realmente que esse governo se comporta. Mas tenhamos fé e vamos aproveitar esse tempo também para repensar nossos hábitos de consumo, né? Esse consumismo exacerbado que é a mola mestra desta economia, que precisa sempre estar crescendo, e eu sempre falo nos vídeos, por que a economia precisa crescer se não existe planeta, se não existe condições para crescimento, se esse crescimento da economia não é distribuído para todas as pessoas, muito pelo contrário, é sempre acumulado na mão de poucos, é sempre uma economia para a morte. Vamos repensar nossos valores para uma economia pela vida. Muito obrigado por todos que escutaram até o fim. Peço novamente, curtam o vídeo, compartilhem e façam seus comentários. Gostaria de saber o que você achou. Até o próximo vídeo e Deus os abençoe.